segunda parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana. O nosso tópico de hoje vai ser motivação correta, onde o Lama diz: a prática budista requer um cuidadoso foco na motivação. Realizar práticas formais, recitar mantras ou entrar num templo sem a motivação correta envelhece aos poucos a tradição. A falha é nossa e não dos ensinamentos. Olhando as práticas sem o olhar correto, não há benefícios e ficamos progressivamente insensíveis às palavras de sabedoria. Tem uma coisa que me impressiona muito, sabe? Assim, a conexão entre as partes do Evangelho, né? Agora, na primeira parte, a gente viu a mensagem na palavra e na ação, né? E o tópico que nós estamos estudando no livro do Lama é prática na vida cotidiana, né? Que já tem uma conexão direta, né, com na palavra e na ação. E além disso, esse primeiro parágrafo já fala, em outras palavras, praticamente a mesma coisa que a nossa mensagem de hoje falou, né? É preciso que a gente coloque na nossa palavra e na nossa ação uma motivação correta, né? Que é, segundo os ensinamentos budistas, a bodhicitta, né? Ou seja, a intenção iluminada de trazer benefício aos seres, né? Sempre que a gente agir com essa intenção de trazer benefício aos seres, nós vamos estar transcendendo as nossas limitações. Por quê? Porque as nossas limitações, né, como o próprio nome está dizendo, né, é aquilo que nos limita, é aquilo que nos impede de ter uma mente plenamente aberta e capaz de lidar com qualquer circunstância com equanimidade, com equilíbrio, né? Por que a gente se desequilibra? Por que a gente manifesta raiva? Por que a gente manifesta mágoa? Por que a gente manifesta ressentimento? Por que a gente manifesta ódio? Porque nós não conseguimos trabalhar fora dessa ótica autocentrada. Então, aquilo que me beneficia, eu me alegro, aquilo que me causa aversão ou me prejudica, eu me entristeço. E fico sempre nessa oscilação, né? Nesse sobe e desce. É por isso que o Lama está dizendo aqui que para que a gente dê vida aos ensinamentos, a gente precisa ter essa motivação correta. Porque senão, a gente se torna responsável pelo envelhecimento dos ensinamentos. Hoje a gente vê isso muito, né, em muitas religiões tradicionais, que são a religião, às vezes, da maioria do povo do nosso país, por exemplo, onde as pessoas simplesmente acreditam em dogmas, acreditam em afirmações que no final das contas não fazem nenhum sentido na sua prática cotidiana, porque muitas vezes a gente vê elas na sua prática cotidiana contrariando exatamente aquilo que ouviram no culto, no templo, na igreja, enfim, na sinagoga ou em qualquer outro lugar que elas frequentaram, né? Era o que Jesus criticava, inclusive, em relação aos fariseus, né? Porque os fariseus se diziam muito religiosos, eram profundos conhecedores do Antigo Testamento, mas seu comportamento contrariava tudo o que eles pregavam na sinagoga. Então é isso que o Lama está falando aqui, né? Preciso ter a motivação correta. E ele continua dizendo assim: a motivação correta, e aí ele vai explicar qual ela é, trazer benefícios aos outros seres, tem o poder de transformar ações aparentemente comuns em prática espiritual. Ou seja, no mundo, a todo momento, eu estou sendo desafiado a isso, né? Na família, no trabalho, no convívio social em geral, eu estou sempre entre essas duas escolhas. Vou agir de forma autocentrada, tentando manipular a situação para que ela fique de acordo com aquilo que eu entendo que é o melhor, ou vou sempre, em todas as situações, atuar de forma a trazer benefício a todos aqueles que estão envolvidos naquela situação e que dependem e que vão ser impactados pelas minhas escolhas. Entende? Quer dizer, isso é que distingue a motivação correta da ação mundana, da ação comum, da ação egóica, né? Muitas vezes, mães e pais não têm tempo para praticar formalmente, mas a motivação de ajudar seus filhos e sustentar a casa
transforma tudo o que fazem em prática espiritual. O autocentrismo foi substituído pela natural amplitude do coração. Dependendo da motivação, a pessoa pode sentir-se aprisionada a condições hostis no seu cotidiano ou sentir-se como um sol, irradiando benefícios para seres em sofrimento. Então o Lama traz esse exemplo das mães, né, dos pais, porque a tendência natural, a tendência mais comum é o quê? É os pais quererem o bem dos filhos, né? Então a gente, nesse exemplo, a gente consegue contemplar, e aqui é isso que o Lama está dizendo, né? Mesmo que o pai, ele não, ou a mãe, né, não tenha tempo para sentar, para meditar, para fazer reflexões espirituais, para ouvir ou ler ensinamentos, né? Ela, naquele momento em que seu filho adoece, ela faz todo tipo de sacrifício, né, para atender, né, levar o filho no hospital, ficar com ele, muitas vezes até correr risco de se contaminar daquela doença que o filho está tendo, né? Ela está fazendo o quê? Ela está praticando a transcendência do ego, né? Porque ela não está pensando nela, né? Ela está pensando no outro, que no caso é o filho, né? E por isso que dentro da doutrina espírita, especialmente no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, Kardec explica que a gente renasce no mundo dentro dessa pequena congregação social que é a família, exatamente para praticar espiritualmente essa tolerância, essa paciência, essa compaixão e esse amor, né, entre aqueles seres, né? Sobretudo os pais, né, que são aqueles que são responsáveis por receber aquela criatura completamente indefesa, né? Aí eles estão ali com uma oportunidade de exercício de espiritualidade, né? Porque as pessoas tendem a pensar que espiritualidade é assim, são fenômenos paranormais, né? Visões, né? Visões transcendentes. Não, prática espiritual é transcendência do ego. A prática espiritual ela se resume a transcender o ego, a ir além do ego, né? A ir além das preocupações com o meu próprio auto-interesse, né? E a gente vê os pais fazendo muito isso em relação aos filhos, né? A sacrificar, inclusive, quando eu estudava na Nova Acrópole, eles ensinaram que a palavra sacrifício, ela vem, não sei se, me parece que é do latim, de uma composição latina que significa sagrado ofício, ofício do sagrado. O que é o sagrado, né? O sagrado é a nossa centelha luminosa, é a nossa natureza búdica, né? Então toda vez que a gente fala, a mãe está se sacrificando pelo filho, ela está num sagrado ofício de transcender o seu ego e se conectar com a sua natureza ilimitada, com a sua natureza espiritual mais profunda, né? E aí o Lama vai falar sobre uma experiência pessoal dele, quando ele diz: certa vez visitei um hospital psiquiátrico e percorri as alas onde muitos seres debatiam-se presos a mundos de sofrimento. A aparência deles mostrava bem os mundos internos em conflito. Após a visita, a diretora do hospital disse, isso é a diretora do hospital falando com o Lama: este é um local maravilhoso. Se fico um dia sem vir aqui, surge um vazio no coração. E logo pensei, né, o Lama pensando sobre essa diretora do hospital que falou com ele: eis um Bodhisattva. Sua conexão a este lugar se dá exclusivamente pelo benefício que traz continuamente a esses seres. Ela descobriu a natureza ilimitada de manifestação amorosa e compassiva. Então ele está mostrando um exemplo, né, de alguém que não estava numa prática formal budista, nem num centro espírita, nem numa igreja, ela estava no hospício, né, ou seja, num local que hoje a gente chama de hospital psiquiátrico, né, ou seja, onde só tem pessoas com desequilíbrios mentais severos, né, e que portanto dão muito trabalho, são muito difíceis de lidar, né? E ela chama isso de um local maravilhoso, um local ao qual ela não pode deixar de ir porque ela sente falta dele, né? Porque a motivação dela é o que? Apenas tratar, cuidar daqueles seres que precisam das suas habilidades e do seu conhecimento profissional como psiquiatra, né? Então, ela transformou o hospital psiquiátrico, olha que coisa interessante, né? Um local de total desequilíbrio numa mandala, né? Naquilo que o budismo chama de uma mandala, né? Ou seja, um local de prática,
um local de exercício de transcendência, né? Um local onde ela diariamente exercita a transcendência do ego, né? Porque ela, quando ela dá a declaração ao Lama, ela diz, este é um local maravilhoso, se fica um dia sem vir aqui, surge um vazio no coração, né? O que ela ganha indo lá, né? O que eles podem oferecer a ela, senão a oportunidade dela doar algo de si para eles? Porque todos estão em grande desequilíbrio, né? Ela pode correr o perigo até de ser agredida, né? De ser machucada, né? Eventualmente de ser morta. É um local perigoso, a gente não sabe, né? O desequilibrado mental, ele pode fazer qualquer tipo de coisa, né? Mas ela não está pensando nela, porque se estivesse pensando, ela não diria que esse local é um local maravilhoso. Por isso o Lama chama de Bodhisattva, né? Um ser que tem uma intenção iluminada de trazer benefício aos seres, né? E ele segue dizendo, as situações externas são um espelho do que temos internamente. Sempre podemos optar. Um dia morreremos, e esse não será propriamente um momento feliz. Mas mesmo nessa hora poderemos irradiar amor, compaixão por todos os seres e atravessar o colapso do corpo com equanimidade na mente, né? Os relatos que a gente tem dentro da doutrina espírita de espíritos desencarnados, né? Todos eles dizem, ou pelo menos todos esses relatos nos mostram que o estado de equilíbrio do ser nesse momento, né, em que ele está se transferindo do plano físico para o plano espiritual, o seu estado mental de equilíbrio é que vai, ou de desequilíbrio, né, é que vai tornar a morte um momento doloroso ou um momento tranquilo e natural, né? Aí vale o conceito budista da vacuidade, né? A morte é vazia de existência inerente, ela não é nem inerentemente ruim, nem inerentemente boa. Ela simplesmente é a morte. É o fenômeno de colapso do corpo físico e de transferência da mente para o plano sutil. Ponto. Ela não é nada além disso, né? E conseguir vê-la dessa forma já diminui bastante o sofrimento que ela poderia trazer se a nossa mente se encontrar desequilibrada, né? E aí o Lama segue dizendo, nosso karma geralmente nos leva a ver tudo por meio dos 5 venenos. 5 venenos é orgulho, né? Ignorância, aversão, apego e inveja, né? Então, o nosso karma nos leva a ver tudo por meio dos 5 venenos, mas temos a possibilidade de praticar o olhar dos bodhisattvas, que tudo veem com compaixão, amor, alegria e equanimidade. Utilizar essa capacidade de opção define a prática espiritual budista. Nós já demos exemplos aqui, né, baseado no próprio texto do Lama, de pessoas, né, como por exemplo uma psiquiatra no hospital psiquiátrico, ou os pais no convívio em família, né, em que essas pessoas estão exercitando equanimidade, compaixão, alegria altruísta, né? Alegria que a gente tem ao trazer benefício para os outros, né? E mostrou nesses exemplos que quando a gente consegue não olhar o mundo através dos 5 venenos da mente, mas sim através das 4 qualidades incomensuráveis e das 6 perfeições, né? Ou seja, quando a gente consegue olhar o mundo com compaixão, equanimidade, amor, alegria altruísta, né? Paciência, generosidade, etc., né? Nós conquistamos uma paz interna que nos remete àquela afirmação de Jesus, quando ele diz, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz que o mundo não pode dar, né? Por quê? Porque ele dá aquela paz que independe do mundo externo. Por quê? Porque quando eu conquisto, por exemplo, equanimidade, o que quer dizer equanimidade? Significa que eu transcendi a dualidade. Significa que eu transcendi a dualidade apego-aversão. Equanimidade é isso, né? Eu olho para todas as situações com compaixão, com amor, né? E sem nenhum tipo de apego ou aversão, né? Eu nem defendo uns e ataco outros, né? Nem ataco outros e defendo uns. Eu simplesmente lido com todas as situações
com sabedoria, porque equanimidade não significa lidar de forma igual com todas as situações, porque elas são diferentes, mas significa saber fazer o melhor em cada situação da forma como ela se apresenta, sem julgá-la, né? Sem dizer, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Não, eu chego lá e falo, bom, o que está acontecendo e em que eu posso ajudar. Entende? Mesmo em meio a uma enorme desgraça, como a morte de um filho, que nós até citamos, acho que na primeira parte, é possível e desejável praticar o olhar do Bodhisattva, né? Então, mesmo diante das grandes tragédias, eu diria até, principalmente diante das grandes tragédias, aí é mais útil ainda praticar o olhar do Bodhisattva, ou seja, do ser que Bodhi, iluminado, Sattva, ser, né? Do ser iluminado, do ser que tem a intenção de atingir a iluminação para trazer benefício aos seres, né? Qual é o ser que vai ser mais beneficiado quando ele atingir a iluminação? Ele próprio, né? Então, o mais recomendável em qualquer situação é sempre ter a atitude do Bodhisattva, que é uma atitude sempre compassiva e amorosa, né? Então, mesmo na morte de um filho, vale a pena fazer assim. Há um grande sofrimento, é um momento muito difícil, a morte de um filho, né? Mas só existe uma forma de produzir benefícios aos que nos circundam e ao ser que morreu: manter a percepção na natureza luminosa, divina e estável, que é a nossa identidade e a essência de todos os seres, que está além de qualquer transformação, além de nome e forma, de vida e morte, de esperança e medo, de espaço e tempo. Olha que coisa interessante, né? Essa natureza nossa, ela está além do medo, mas ela também está além da esperança. Por quê? Porque ela transcende a dualidade, entende? As pessoas costumam achar, né, ou melhor, a mente comum costuma achar que esperança é uma coisa boa, medo é uma coisa ruim. Mas elas são as duas faces da mesma moeda. Porque se eu tenho esperança, quer dizer, se eu projeto a minha mente para o futuro, esperando algo, naturalmente surge o medo. Por quê? É o medo de quê? Não acontecer. De que aquilo não se realize, é óbvio. Então a esperança é a outra face do medo. Então a gente nunca deveria, de acordo com a visão iluminada, esperar nada. A gente deveria simplesmente estar presente. Esse é o ensinamento, é o sexto item do roteiro de 21 itens de meditação do Lama Padmasambhava. Repousar na presença, repousa, né? O repouso não é inatividade, compreende? Não é ficar parado. Não, eu vou agir, né? Mas vou agir com a minha mente em repouso, ou seja, desprovida de qualquer ansiedade, de qualquer preocupação. Eu não estou esperando nada, não tenho esperança alguma. Se eu não tenho esperança alguma, não tem sofrimento. Não tem sofrimento. Não estou esperando nada. Eu simplesmente estou agindo, estou me deleitando com o momento, porque o momento está sempre nos oferecendo o quê? A presença da natureza búdica, a onipresença divina. Isso é abraçar Deus, numa linguagem cristã. Estou abraçando Deus, estou sentindo o abraço de Deus. Por quê? Porque eu estou presente. Porque Deus é onipresente, Ele não é onifuturo nem onipassado. Percebem? Então sempre que eu estou me lembrando de coisas ou esperando coisas para o futuro, eu me distanciei de Deus. Eu me distanciei da minha natureza búdica. Eu mergulhei na escuridão. Eu estou na roda da vida. Eu estou em algum dos 6 reinos da roda da vida. É claro isso, né? E aí o Lama continua dizendo o seguinte: Sua Eminência Shagdu Tulku Rinpoche, que foi o mestre tibetano do Lama Padmasambhava, diz que não adianta meditar formalmente 1 hora por dia e ter 23 horas de más ações e maus pensamentos. É necessário praticar 24 horas. A prática no cotidiano é a base. A prática formal é um complemento que intensifica nossa qualidade de atenção nas outras horas do dia. Olha a conexão com a nossa mensagem de hoje, na palavra e na ação. É na nossa palavra e na nossa ação do dia a dia, como dizia a nossa mensagem de hoje, que nós temos que expressar a essência dos ensinamentos, né? E o Lama, ele colocou de forma muito clara essa visão de Rinpoche, que é muito direta. A prática no cotidiano que é a base.
A prática formal é um complemento que intensifica a qualidade da nossa atenção. Então, o que nós estamos fazendo agora ao contemplar os ensinamentos é o quê? Intensificando a qualidade da nossa atenção para que essa atenção seja aplicada no dia a dia. Porque lembra o que nós falamos agora há pouco, né? Que a gente se deixa levar por impulsos automáticos de raiva, de carência, de inveja, de medo, né? E de todas essas emoções perturbadoras. Por quê? Porque falta atenção, né? Então a gente se senta em meditação ou a gente se senta aqui para contemplar os ensinamentos para quê? Para que essa atenção nossa se fortaleça e a gente lá no dia a dia, na palavra e na ação, como diz a nossa mensagem de hoje, aplique isso que nós aprendemos, transformando a nossa energia, redirecionando a nossa energia, que está condicionada a se expressar sempre de forma perturbada. E aí a gente a ilumina, né, para que ela se expresse de uma forma sábia, compassiva e amorosa. Inclusive conosco mesmo, né? Se depositamos nossa segurança em objetos e circunstâncias, as motivações que nos conectam à busca da felicidade e ao afastamento do sofrimento são mundanas. Nossas motivações religiosas também são limitadas, se mesmo fazendo práticas, continuamos buscando segurança em elementos e circunstâncias impermanentes. Olha como isso é pertinente para o que nós estamos vivendo agora. Olha como isso é pertinente para o que nós estamos vivendo agora. O mundo está desesperado. Por quê? Porque ele buscou segurança em elementos e circunstâncias impermanentes. A nossa saúde, inclusive, ela é impermanente. Uma hora a gente está gripado, né? Outra hora está com problema na bexiga, precisa operar, né? Outra hora está com uma dor de cabeça, e outra hora está saudável, mas oscila. Então, se a gente deposita a nossa segurança em coisas impermanentes, né? Nós vamos estar sempre sujeitos a esse desespero que hoje o mundo inteiro está vivendo. O mundo inteiro, né? Por quê? Porque não há uma visão ou nem sequer uma intenção de ter uma visão mais clara, mais lúcida das coisas. Porque o que é a visão lúcida? A visão lúcida é assim, ela é direta, ela olha e fala assim, olha, se eu deposito minha segurança em coisas impermanentes, quando essas coisas começarem a variar e a oscilar, eu vou oscilar também. Eu não vou ter felicidade, ou vou ter uma felicidade que é muito passageira, e que vai redundar logo depois num sofrimento, e ficar alternando sofrimento e felicidade o tempo todo, o que não é uma boa coisa, né? Então olha como é pertinente, né, o ensinamento. Eu falo pertinente para o momento atual, né? Para agora, né, que nós estamos vivendo esse momento de isolamento por causa do coronavírus, né? As motivações só serão efetivamente religiosas no sentido ilimitado do termo se nossa segurança estiver baseada em fatores situados além da roda da vida, além do alcance da impermanência. E como é que a nossa segurança pode ficar baseada em fatores situados além da roda da vida? É quando a gente não está preocupado conosco mesmo. Porque toda vez que a gente está autocentrado, nós vamos estar situados, né, em questões que estão dentro da roda da vida, né? Porque vamos lembrar, né, como é que é o desenho da roda da vida? Lá no miolinho dele tem o javali, que representa a ignorância, a identidade, o eu, né? E aí esse eu, essa ignorância, né, que é eu achar que esse ego, esse eu, que aqui está se manifestando, é a minha essência, gera o quê? Gera o galo, que é o apego, é tudo que eu gosto, e a aversão, que é a cobra, que é a aversão, que é tudo aquilo que eu não gosto, né? Então, é justamente quando eu ajo baseado no auto-interesse desse javali, desse ego, né, que eu não consigo ter uma motivação efetivamente religiosa. Não tem como. Porque se eu vou para a igreja, ou se eu me sento aqui para meditar sobre os ensinamentos, pensando assim, assim eu vou ficar protegido, Deus vai me proteger, e o coronavírus não vai me pegar. Essa não é a motivação correta. Agora, se eu me sento aqui e penso assim, poxa, posso mesmo nesse período de isolamento, me sentar aqui, rezar, contemplar os ensinamentos e com isso emanar uma energia que beneficie a humanidade, que tranquilize as pessoas,
que deixem elas um pouco mais pacificadas diante desse momento de desespero em que elas estão vivendo. Aí sim é uma motivação correta. Aí sim o momento que nós estamos vivendo é um momento religioso. Lembra que é isso que o Lama disse no começo desse capítulo? É a motivação correta que vai determinar a religiosidade ou não das nossas ações. Porque mesmo uma ação aparentemente religiosa, ela pode cair no materialismo espiritual. O materialismo espiritual é justamente isso, é o ego se apropriando da religião para benefício próprio. E não é benefício próprio no sentido de, por exemplo, um pastor que pede dinheiro na igreja, né, para enriquecer. Não é isso. É eu me sentar e pedir a Deus benefícios para mim. É simplesmente isso. E, na conclusão, o Lama diz: em qualquer caso, sem exceção, os seres buscam a felicidade e tentam evitar o sofrimento. Então estamos todos no mesmo barco, buscando a mesma coisa. Estamos buscando felicidade e evitando o sofrimento. Essa é a chave unificadora que une todos os seres, não só humanos, mas também não humanos. Todos os seres, dos elefantes às pulgas, movem-se nessa direção, ou seja, na direção da felicidade e evitando o sofrimento. Em nossa relação com as pessoas também é assim. Mesmo quem nos agride quer felicidade e não sofrimento. Só que ele está achando que na agressão a nós ele vai encontrar felicidade e acaba encontrando sofrimento. Por quê? Por causa da ignorância espiritual. Porque ignorância não é ignorância intelectual, porque ele pode ser um doutorado, um pós-doutorado, mas que não consegue reconhecer que a minha felicidade é inseparável da felicidade do outro. E se eu agrido o outro, eu estou agredindo a mim mesmo, ainda que não perceba. Se nos aproximamos com intenção de prestar benefício, todos nos acolhem. É a lei do karma, né? A lei da ação e da reação. Se eu me aproximo querendo trazer benefício, a pessoa entende essa linguagem da energia, porque eu estou me movimentando na minha palavra e na minha ação com essa intenção iluminada. Eu não preciso falar nada. Isso é bem interessante, porque hoje eu estava conversando com uma conhecida e ela falou que uma outra conhecida não confia nela. E que confia numa terceira pessoa que chegou bem depois. E eu falei justamente isso. Não basta o que você fala. A sua energia, ela capta a sua energia, isso. Mesmo sem ela saber que ela está captando a sua energia. Porque com certeza você não se aproxima dela com uma boa... Com confiança, né? Você não se aproxima dela com confiança. Exatamente. Isso é que é importante, isso que você está falando. Por quê? Porque você está contemplando o ensinamento. Porque contemplar os ensinamentos é ver na vida real um exemplo dos ensinamentos. Está aí. O Lama fala isso o tempo inteiro. Na verdade, a linguagem é a linguagem da energia. Os animais entendem isso. Até os animais entendem isso. E o ser humano também. O ser humano, você pode chegar com as palavras mais lindas, mas se a sua energia lá dentro tiver uma energia de rejeição, ele vai perceber. Ele vai perceber. Isso é claro, né? Você falou no exemplo aí, é muito claro, né? O próprio exemplo que você deu está mostrando isso, né? Então é isso, se a gente vai com a intenção de prestar benefício, todos nos acolhem. Mas, se nos aproximamos querendo sugar o que o outro tem, olha só, somos repelidos, não há dúvida. Claro, é lógico, a pessoa vai perceber, né? E na verdade, esse sugar, às vezes, ele é muito sutil. Porque toda vez que eu estou manipulando, que eu estou querendo impor meu ponto de vista, eu estou fazendo isso. Ainda que de maneira sutil, mas eu estou fazendo isso. Quando eu falo com o outro para convencê-lo a fazer o que eu quero, eu estou fazendo isso. Né? Eu não estou pensando no benefício dele, eu estou pensando no que eu gostaria que ele fizesse e vou lá tentar influenciá-lo. Simplesmente isso. Mesmo numa relação afetiva ou com amigos, é a disposição de dar e não a de receber que produzirá resultados. Todos os mestres budistas dizem isso. A origem do sofrimento está em colocar a experiência de felicidade na dependência de algo externo. Então aqui o Lama está dando o exemplo dos próprios relacionamentos de amizade e relacionamentos afetivos. A pessoa deveria se casar não dizendo assim, essa é a pessoa que vai me trazer felicidade. Mas ela devia se casar pensando assim, puxa vida, esse é um relacionamento no qual eu vou poder trazer muito benefício para esse ser. Aí ela nunca vai se zangar com essa pessoa.
Porque ela não está preocupada se a pessoa vai agradar a ela ou vai trazer felicidade para ela. Ela está ali para trazer felicidade para a pessoa. Então, nos momentos em que aquela pessoa estiver praticando negatividades, ou fazendo qualquer coisa, ou agredindo, como ela está com essa motivação correta, ela não vai ficar brava com ela. Ela vai ficar assim, poxa, o que eu posso fazer para que ela saia desse estado perturbador? Para que ela se livre desse momento de perturbação, de manifestação de emoções perturbadoras. E ela não vai ter nenhum momento de infelicidade. Por quê? Porque ela está ali para trazer benefício. E qualquer circunstância, você percebe isso? Uhum. Você percebe isso quando a pessoa está ali para trazer benefício, qualquer circunstância que se manifeste é motivo de alegria, porque eu vou poder agir. Entende? Porque o motivo não sou eu, o motivo é o outro. É simples assim, né? E aí o Lama conclui com a última frase. Não haverá escapatória. Né? Assim, quando a gente colocar nossa felicidade na dependência de algo externo, não haverá escapatória. Nossa felicidade flutuará junto com o objeto ao qual está vinculada. Né? Então, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Se eu entro no relacionamento pensando na felicidade que o outro pode me trazer, toda vez que ele não me trouxer felicidade, eu vou estar num momento de tristeza e de sofrimento. Mas se eu entrar no relacionamento pensando no benefício que eu posso trazer a ele, todos os momentos negativos, positivos ou negativos, vão ser momentos de felicidade, independente. Eu não oscilo mais. Porque eu estou diretamente conectado com a minha natureza búdica, que é essencialmente compassiva. Isso que você falou é bem interessante, porque até aquela pessoa que é egoísta, que só pensa em si, em algumas situações parece que ela esquece esse egoísmo. Que aí aflora essa coisa que é a própria essência dela que começa a agir, né? Exatamente. É quando ela dá um espaço na mente dela, né? Assim, um espaço que eu digo assim, quando ela se desconecta um pouco das emoções perturbadoras, pronto. Porque já está ali, a nossa natureza ela está aqui. É a gente que não deixa ela se manifestar. Mas acaba se manifestando, às vezes, com aqueles seres que a gente tem uma ligação um pouco mais íntima, e com aqueles seres a gente se mostra paciente, tolerante, compassivo, e com outros a gente já está brigando. Né? Agora, o que a gente precisa é estabelecer essa conexão de maneira definitiva, porque isso é a iluminação. Aí pronto, aí todos os seres serão objetos do nosso amor e da nossa bondade e da nossa compaixão.